Sabe quando a gente olha para o lucro de uma empresa e pensa, nossa, tá tudo ótimo? Bom, e se eu disser que o lucro muitas vezes é só a ponta do iceberg? A verdade é que os números mais importantes podem estar escondidos logo abaixo da superfície, contando uma história completamente diferente. Pois é, essa é uma pergunta que deixa muita gente com a pulga atrás da orelha. Como é que uma empresa que bate recorde de lucro no ano pode de repente estar em apuros no ano seguinte? A resposta está em olhar além do óbvio, nos detalhes que contam a história completa. Certo. Então, para resolver esse mistério, que tal a gente virar uma espécie de detetive financeiro? Para isso, vamos analisar um caso, o da empresa exemplo SA. Vamos juntar as pistas, peça por peça, para desvendar o verdadeiro quadro da saúde financeira dela. A primeira pista para qualquer bom detetive financeiro é bem direta: a sobrevivência no curto prazo. Afinal, não adianta ter grandes planos para o futuro se a empresa não consegue pagar as contas da semana que vem, certo? E a ferramenta que a gente usa para medir isso se chama liquidez corrente. Pensa nela como um check-up médico de emergência. A empresa tem fôlego financeiro para cobrir as dívidas que vencem logo? O cálculo em si é bem simples. A gente pega os ativos circulantes e divide pelos passivos circulantes. Para a empresa exemplo, o resultado dá 1,89. O que isso significa? Que para cada R$ 1 de dívida de curto prazo, a empresa tem quase o dobro, R$ 1,89, em ativos para cobrir. Parece uma folga boa, né? E quando a gente compara com a média do setor, que é de 1,8, vemos que a empresa está um pouquinho acima. Isso a deixa numa posição bem confortável para lidar com as obrigações imediatas. Nossa primeira pista, então, indica um ponto forte. Anotado. Ok, a empresa passa no teste de sobrevivência imediata. Mas e o risco no longo prazo? A próxima pista vai nos dizer o quanto ela depende de dívidas para se manter. Para isso, a gente olha o endividamento total. Basicamente, esse número mostra que fatia dos recursos da empresa vem de terceiros, como bancos e fornecedores. Um número muito alto pode ser um sinal de perigo. Fazendo a conta aqui para a empresa exemplo, dividindo a dívida total pelos ativos totais, a gente chega em 46,51%. Ou seja, quase metade de tudo que a empresa possui é financiado por dívidas. É uma dependência bem considerável. E se a gente colocar lado a lado com a média do setor, que é de 45%, a gente vê que a nossa empresa está um tiquinho mais endividada. Não chega a ser um alarme vermelho piscando, mas já é uma bandeira amarela, uma possível fraqueza. Vamos guardar essa informação. Agora, vamos mergulhar no coração do negócio. Como é que essa empresa opera no dia a dia para ganhar dinheiro? Aqui existe um jogo de equilíbrio bem interessante para a gente investigar. Pensa assim, as empresas geralmente precisam fazer uma escolha. Ou elas são super eficientes, vendendo muito com margens pequenas, ou são menos eficientes, mas muito mais lucrativas em cada venda. Vamos ver de que lado a nossa empresa exemplo joga. Para medir a eficiência, usamos o tal do giro do ativo. Ele responde uma pergunta bem direta. Para cada real que a empresa investiu em ativos, como prédios e máquinas, quantos reais em vendas ela consegue gerar? E aqui,
Olha só que pista importante. O giro da nossa empresa é de 1,85, bem abaixo da média do setor, que é de 2,1. Isso significa que ela é menos eficiente que seus concorrentes para transformar recursos em vendas. Um ponto fraco bem evidente. Agora, vamos olhar o outro lado da moeda, a lucratividade. E para isso, a gente usa a margem líquida. A ideia é simples. De cada real que entra como venda, quanto que de fato vira lucro no final, depois de pagar tudo e todos? Isso aqui ilustra perfeitamente aquele jogo de equilíbrio que a gente falou. Apesar da eficiência mais baixa, a margem de lucro de 16% supera a média do setor. Ou seja, a empresa não vende tanto por ativo, mas quando vende, lucra mais. Definitivamente um ponto forte. Certo, com tantos altos e baixos, chegamos na pergunta de $1 milhão. Qual é o resultado final para os acionistas? O investimento que eles fizeram está realmente valendo a pena? A métrica para isso é o famoso retorno sobre o patrimônio líquido, ou ROE. Pensa no RO como o placar final do jogo. Ele consolida tudo, eficiência, lucratividade, endividamento e resume num único número que revela a rentabilidade do capital dos sócios. E o resultado da empresa exemplo é, uau, simplesmente impressionante. 54,55%. E para a gente ter uma ideia do que isso significa, a média do setor é de 25%. O ROI da empresa exemplo é mais que o dobro. Apesar das fraquezas que a gente encontrou, ela é uma máquina de gerar lucro para os acionistas. Um ponto forte excepcional. Certo, detetives, vamos juntar todas as pistas no nosso quadro de evidências. Temos forças claras em liquidez, margem de lucro e principalmente no retorno aos donos. E fraquezas no endividamento um pouco elevado e na baixa eficiência operacional. Com base nisso, nosso veredito é claro. A empresa é, sim, saudável, mas não perfeita. Sua alta lucratividade consegue compensar e até mascarar uma ineficiência na operação. É um alerta de que o sucesso atual pode não ser sustentável se essa base operacional não for corrigida. Então, o que a gente leva de mais importante desta análise? Que a empresa é uma máquina de gerar retorno, mas seu motor poderia ser muito mais eficiente. A grande oportunidade está em otimizar as operações. Se isso acontecer, os resultados, que já são ótimos, podem se tornar espetaculares. Fica claro que a história financeira é sempre muito mais rica do que um único número pode mostrar. E essa é a verdadeira lição. Olhar só para o lucro é como ler apenas a última página de um livro. A gente até sabe como termina, mas perde toda a trama. A verdadeira compreensão vem de analisar cada capítulo, cada pista, para entender a narrativa completa por trás dos números.